Olá pessoal, eu sou a Joana, cientista da computação aqui da Visão Lógica. E hoje eu vou mostrar para vocês o modo de utilização da agenda e do meu timesheet, que são ferramentas integrantes do sistema precificador de honorários. E para saber mais sobre esse sistema, é só você clicar aqui em cima no card que aparece neste vídeo. Bom, a agenda de reuniões é utilizada para anotar atividades externas, reuniões em clientes, visitas técnicas, ou seja, atividades realizadas não diretamente na máquina do colaborador. Já o meu timesheet funciona para que o colaborador analise o seu dia anterior de trabalho e possa assim verificar as horas trabalhadas em cliente. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like aqui neste vídeo, também que você compartilhe ele com seus colegas de profissão e se inscreva no nosso canal. Vamos lá ao conteúdo. Para acessar a agenda de reuniões, você deve vir então aqui na sua barra de tarefas do Windows e acessar este caderno laranja. Ele abrirá então a interface da agenda e para realizar um novo agendamento, você pode clicar aqui neste botão de novo agendamento e se atentar para três itens importantes. O primeiro deles seria a data deste agendamento, qual o período e então para qual cliente você vai trabalhar. Vamos anotar, por exemplo, esta reunião aqui, iniciando agora, para este cliente. E atente-se também que há um lembrete da atividade, que será enviado para você no período que você definir aqui. Vou mostrar como é que ele funciona, salvando. Vejam só, ele mostra esta caixa na sua área de trabalho para lembrar a atividade que você tem. Vamos selecionar um outro dia aqui, por exemplo, uma atividade que será realizada semana que vem, iniciando às 15 horas e terminando às 16 para este cliente. Podemos também colocar uma observação e lembrar sempre de salvar a atividade. Fazendo isso, ela vai constar aqui embaixo, ó. E você pode também definir as atividades como já realizadas, clicando sobre elas e deixando este símbolo verde aqui. Também dá para clicar com o botão direito e no ícone de reunião adicionar alguma, se ela está pendente ou se precisa excluir ou até mesmo editar. Outro item importante aqui também são as configurações. E aqui você pode notar que tem o item de prevalecer. Isto funciona da seguinte forma: caso ele esteja selecionado aí na sua agenda, quando você fizer a anotação de uma atividade, por exemplo, que se inicia às 10 horas e termine às 11, e você, de repente, a sua reunião foi até às 10h30, e das 10h30 até às 11 você voltou para utilizar a sua máquina. Com este item aqui selecionado, tudo que você fizer na sua máquina não vai contar. O que vai prevalecer é a reunião que você agendou das 10 até as 11. Então, esta é a diferença de fazer uma reunião com o prevalece ativado ou sem ativá-lo. Aqui em configurações, ainda na parte de visualização, dá para você ordenar os seus clientes por código, clicar aqui em salvar. E ao fazer um novo agendamento e for selecionar os clientes, olha só, eles vêm ordenados pelos seus códigos. Caso você coloque ordenado por nome e salve, eles virão ordenados, obviamente, por ordem alfabética aqui dos nomes de clientes. Ainda em configurações, você pode também definir horários para que a sua agenda abra automaticamente. Clicando aqui em abertura, você pode definir até 4 horários para que ela apareça, né, na sua tela de forma automática. Eu defini, por exemplo, às 8h30, no início do expediente, e às 5h25, lá no finalzinho. Então, toda vez que eu chegar na máquina, a agenda vai abrir automaticamente às 8h30 para eu conferir minhas atividades. E, ao final do expediente, eu também vou poder verificar e fazer a conferência. Sempre que fizer estas definições, lembre-se de salvar.
E o outro recurso acessado aqui pela agenda é o Meu Timesheet, uma ferramenta incrível para que o colaborador possa, então, visualizar o seu dia anterior de trabalho, avaliando assim quantas horas foram apontadas em clientes. Ao clicar aqui no Abre Meu Timesheet, ele irá carregar então a interface do apontador, mostrando assim o dia de trabalho do colaborador. E o colaborador poderá ver então em quais clientes trabalhou e, importante, quais foram os períodos de trabalho. Aqui nesta caixa verde há as horas com clientes daquele dia, as horas sem clientes e as horas totais, ou seja, o tempo que a máquina do colaborador ficou ligada e que ele ficou trabalhando. Vemos também os tipos de atividades por ele realizadas e podemos aqui alterar as horas em clientes para os clientes que ele trabalhou num determinado dia. Então, se eu clicar com o botão direito em cima do nome do cliente, ele permite fazer a alteração de horas. E eu posso vir aqui e colocar mais horas de atendimento. Mas eu tenho que me atentar que, para colocar as horas aqui, eu preciso levar em consideração as horas sem clientes ainda disponíveis. Eu não vou conseguir colocar mais do que 7 horas e meia, por exemplo, neste caso aqui. Vamos colocar, por exemplo, aqui o tempo total foi como 2 horas e não 1h15, como está constando. Coloco o tempo total e peço para salvar. Ele salvou então e nos mostra aqui agora as 2 horas. E percebam que as horas sem cliente diminuíram. Ou seja, as 2 horas que eu coloquei foram retiradas daquelas horas disponíveis existentes. Se eu vir aqui e tentar alterar essas horas para uma quantidade maior do que o disponível, veja só o que vai acontecer. Ele nos mostra então a mensagem de que não vai ser possível adicionar estas horas em clientes. E ainda nos pede para utilizar a agenda para fazer essa anotação. Então, caso você tenha feito algum trabalho a mais, que sejam a mais do que as horas em clientes aqui disponíveis, você pode voltar lá na agenda e fazer um novo agendamento, como a gente já viu anteriormente. Clicando aqui na agenda, lá em novo agendamento, selecionando a data, no caso foi o dia 11, qual foi o período, de repente se você fez hora extra e passou um período maior, o encerramento da atividade e qual cliente foi. E sempre lembre de salvar. Ainda aqui no meu timesheet, é possível também alterar um outro dia de trabalho, clicando aqui em cima e navegando para este calendário e selecionando o dia desejado, por exemplo, o dia 10. Ele vai te perguntar então se você deseja abrir, vamos dar um OK. E importante, quando você for mudar de dia ou fechar o seu timesheet, sempre lembre de salvá-lo, para que as informações vão então para o banco de dados e os relatórios possam ser retirados com essa informação já ajustada. Aqui no outro dia selecionado, podemos igualmente mudar as horas em clientes, dos clientes disponíveis aqui, os quais eu trabalhei, mas podemos ainda adicionar clientes. Esta é uma outra função disponível, que você selecionar qual cliente da sua lista você trabalhou neste dia, vamos selecionar um aqui, e novamente inserir o tempo total de trabalho nele com base nas horas sem clientes disponíveis. Vamos colocar aqui. Passamos 5 horas trabalhando neste cliente. Sempre lembre de salvar, para que então apareçam as horas. E olha só, estão as 5 horas de trabalho aqui definidas. Após fazer a sua avaliação dos dias de trabalho e fazer adições de horas em clientes ou alterar as horas disponíveis, feche então seu timesheet e salve essas alterações. Ainda no contexto de agendamento de reuniões e do uso do meu timesheet, nós podemos também importar as informações referentes às reuniões através de uma planilha. Para isso, navegamos lá para o nosso precificador de honorários
acessamos com o nosso e-mail e senha. E vamos aqui para a página de sobre, clicando aqui nesta pasta, a de monitoramentos. Com isso, vamos acessar a pasta do sistema. E é aqui dentro de telefonia@vl que serão colocadas então as planilhas para importação. Olha só essa aqui, que foi criada no padrão para importação de timesheet. E o que consta nela? Uma coluna com o nome do colaborador que fez a atividade, qual o código deste colaborador, o cliente que ele trabalhou, o nome deste cliente, qual o tipo de atividade, né, que ele realizou e os períodos realizados. Então, por exemplo, nesta semana aqui do dia 3 ao dia 7 de janeiro, foram realizadas esses tipos de atividades e constam esses tempos em minutos para cada uma delas. Então, essa é a informação que você precisa ter para poder fazer a importação. Para fazer de fato a importação, você vai navegar para opções e na aba geral vai ter esse importar timesheet antigo. E é aqui que você dá um clique nestes 3 pontinhos e vai lá para a nossa pasta de reunião dentro da telefonia@vl para que possamos então carregar a planilha. Essa pasta é uma pasta padrão de importação, então é nela que você deve colocar. Após isso, clicamos no descritor. E importante, ó, aqui a gente vai ter que colocar a coluna correspondente ao código do cliente, aqui é correspondente ao nome do funcionário e as descrições e dias. Você pode pôr o nome do cliente também, caso seja necessário, mas colocando o código, ele já fará a importação. Então vamos conferir aqui se está correto. Olha só, a coluna A é o nome do nosso colaborador. A descrição está aqui na coluna E e os dias começam realmente na coluna F. Então, o importante é só colocar a coluna correspondente ao primeiro dia da atividade. E feito isso, a gente fecha então a planilha, dá um OK aqui e pede para ele importar. Ele dá essa mensagem de que foi importado com sucesso. E para fazermos a avaliação de que está tudo correto, vamos voltar lá para a nossa pasta do sistema. Pode clicar aqui em sobre mesmo e na pasta de monitoramentos. Vou abrir a nossa planilha. E olha só, existe uma atividade lá para o cliente de número 1, realizado por este colaborador e referente aos lançamentos contábeis. Vamos só dar uma olhada se realmente ela consta lá agora no nosso sistema de precificação. Para isso eu vou então para clientes. Posso selecionar este cliente, dando um duplo clique nele, e ele imediatamente carregará esta tela, na qual eu posso ir para o funcionário correspondente à atividade, o dia, e ver aqui ó, que os lançamentos contábeis foram então importados com aquele tempo que eu defini. A outra importação é das reuniões realizadas pelos funcionários. Para importá-la, você precisa vir em Serviços, Agenda e Telefonia, e nesta parte aqui, olha só, onde consta esta caixa de importação, nós vamos clicar também nos 3 pontinhos, e veja que ele já define que você precisa ir lá para telefonia@vl/reunião. Importante sempre colocar nessa pasta, para que a reunião seja corretamente importada. Eu vou então dar 2 cliques na minha planilha de reunião. Vamos exibi-la para ver como ela é. E vejam só, ela tem algumas informações básicas. A data desta reunião, qual o período, ou seja, o início e o fim, qual o código do cliente que foi realizada a reunião e os funcionários que fizeram parte desta reunião. Então, esta informação que eu também vou descrever aqui. Olha, vamos ver, o funcionário tem que estar ali na coluna E, né, como a gente está vendo. Então, já está descrito aqui. Você só vai vir e colocar a coluna correspondente. A data é a coluna A, como vemos. E o período, o início no B e o término aqui no C. E é importante que se a reunião for para mais de um funcionário, você vai precisar colocar um separador entre esses nomes.
No caso aqui, há uma vírgula separando o nome de cada um. E é essa vírgula que você vai colocar aqui embaixo, ó, em separador de funcionário. Feita esta descrição, você salva, fecha a sua planilha e pede então para ele carregar. E olha só, ele trouxe os funcionários que realizaram as reuniões, as datas, clientes e o período específico aqui, com a duração. Vamos analisar então este dia aqui, o dia 6, por exemplo, qual foi realizada uma atividade para o cliente 3, durando aqui 2 horas e meia. Vamos lá na tabela de clientes, dá 2 cliques no cliente 3 e perceber que aqui foi então apontada a reunião. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns sites importantes. O primeiro deles é a nossa página Visão Lógica e logo aqui você pode clicar no blog Visão Lógica, que possui conteúdos para os contadores, conteúdos específicos e feitos especialmente para vocês sobre automatização, gestão da precificação e produtividade da sua equipe. Outro site importante também, ainda aqui na Visão Lógica, é a área do contador e os nossos cronogramas de workshops. Aqui você vai poder se inscrever nos próximos workshops e saber as datas e os cronogramas específicos para cada um deles. Não deixe de se inscrever também. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com seus colegas de equipe e também que deixassem um feedback sobre este vídeo aqui nos comentários para avaliar o nosso trabalho, para que sempre possamos construir conteúdos adequados e melhores para vocês. Até a próxima!